Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as cristas dos pterossauros. Por que elas existiam, para que elas serviam, né? A gente vai falar aí sobre esse assunto no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Pterossauros foram os primeiros vertebrados a desenvolverem o voo ativo e conquistarem os céus, muito antes das aves e dos morcegos. Esses répteis voadores, que não são dinossauros, apesar de serem parentes próximos, pois são um grupo irmão de dinossauros, né? Surgiram ali no período Triássico, aí por volta de 230 milhões de anos atrás, e sobreviveram até o finalzinho do período Cretáceo, ali por volta de 66 milhões de anos atrás, desaparecendo da Terra junto com os dinossauros não avianos e outras linhagens de organismos vivos que desapareceram ali no final do período Cretáceo durante a extinção Cretáceo-Paleógena, né? Causada pela queda do asteroide. E ao longo de milhões de anos de existência, os pterossauros eles desenvolveram várias formas e tamanhos, né? Tínhamos desde pequenos pterossauros com dentes que caberiam na palma da sua mão, como é o caso, por exemplo, do Anorognathus, até gigantes desdentados com envergaduras aí semelhantes a pequenos aviões, como é o caso, por exemplo, do famoso Quetzalcoatlus, que tem estimativas que ele poderia ter entre 11 e 13 metros de envergadura, né? Então, um animal gigantesco. Provavelmente os pterossauros também foram os animais que levaram ao limite o tamanho de um animal voador, né? O tamanho que um animal voador poderia ter, né? E além da variação em forma e tamanho, né, em alimentação também, porque a gente tinha pterossauros que se alimentavam de insetos, que se alimentavam de pequenos animais, que deveriam se alimentar aí de carcaças, que deveriam se alimentar de peixes, né? Além de toda essa variação de comportamento, de tamanho, de forma, outra característica física bem famosa e bem distintiva dos pterossauros eram suas cristas cranianas. Nem todas as espécies de pterossauros possuíam cristas, isso é bem verdade. Mas várias espécies de várias linhagens diferentes as possuíam, principalmente entre as linhagens, entre os animais mais derivados, então ali do período Jurássico, período Cretáceo principalmente. Mas mesmo animais bem basais, ali do período Triássico, já possuíam cristas, como é o caso do pequeno pterossauro europeu Austriadactylus, de 215 milhões de anos atrás. Assim como seus corpos, as cristas dos pterossauros tinham diversos formatos e tamanhos diferentes. Podemos lembrar aí, por exemplo, da crista óssea em formato de lâmina do Pteranodon, né, do famoso Pteranodon, ou das impressionantes cristas feitas de parte osso, parte tecido mole das duas espécies de Tupandactylus, né? Ou talvez da bizarra e exagerada crista semelhante a uma galhada que é ostentada pelo Nyctosaurus e outros animais da sua linhagem, ou as mais modestas, porém bastante curiosas cristas na ponta do bico, que vários pterossauros da família dos Anhanguerídeos possuíam, né? Como é o caso do Anhanguera ou do Tropeuognathus, por exemplo. As cristas, elas são tão distintivas que alguns pesquisadores as utilizavam aí como uma forma de caracterizar uma espécie da outra, né? Diferenciar uma espécie da outra. O que talvez não seja algo tão útil assim como a gente vai ver mais para frente nesse vídeo. Mas o importante é, muita gente se pergunta para que serviam as cristas dos pterossauros. E bem, essa é uma pergunta aí que a ciência vem tentando responder desde sempre. Até porque muitas dessas estruturas, elas eram enormes e bastante desajeitadas, né? Que leva muita gente a se perguntar como que esses bichos voavam com essas cristas, né? Bom, eles conseguiam voar, então o motivo para elas existirem tinha que ter, né? E várias teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns cientistas diziam, por exemplo, que as cristas deveriam funcionar como uma espécie de leme e ajudar aí no voo desses animais.
Mas assim, todos os estudos que foram feitos nesse sentido, de mostrar a aerodinâmica da crista dos pterossauros, mostraram que a presença das cristas desempenhava, na melhor das hipóteses, uma vantagem praticamente irrelevante no voo dessas espécies. Então, eles terem ou não terem a crista fazia pouca ou nenhuma diferença. E a gente vê isso, por exemplo, no fato de que mesmo animais que não possuíam crista, mesmo os pterossauros que não possuíam cristas, eles voavam tão bem quanto os que tinham crista. Então não faz muito sentido essa afirmação. Outras hipóteses falavam também que as cristas dos pterossauros serviriam como um ponto de ancoragem para músculos das mandíbulas, o que daria aos pterossauros uma mordida mais forte e ajudaria na estabilidade dos pterossauros nos pterossauros que se alimentavam de peixes na hora de pescar, né? Na hora de enfiar o bico na água e tal, ou dar um rasante na água para capturar um peixe. Mas essa hipótese também não encontra evidências o suficiente para se sustentar. Existiam pterossauros piscívoros que pescavam e não possuíam crista, e eram tão eficientes quanto. E nem todos os pterossauros que possuíam cristas eram piscívoros, né? Se alimentavam de peixes. Né? Existiam pterossauros que se alimentavam de insetos, que tinham cristas, pterossauros que se alimentavam de pequenos vertebrados, que possuíam crista, pterossauros que se alimentavam de plantas e possuíam cristas, né? Fora que ainda existe a falta de evidência de pontos de ancoragem de músculos nessas cristas desses pterossauros. Talvez as cristas então elas servissem como um instrumento para regular a temperatura corporal? No meu vídeo sobre para que servia a crista do Parasaurolophus, eu mostrei que animais como o casuar, que é uma ave não voadora ali nativa da Oceania, essa ave utiliza sua crista na cabeça como uma janela térmica para dissipar o calor excedente do corpo para o ambiente, e que animais extintos com cristas, como o Parasaurolophus e como alguns pterossauros, poderiam usar essas estruturas para o mesmo fim. E assim, de fato, poderia ser uma função secundária muito provável para as cristas dos pterossauros. Mas é muito difícil crer que essas cristas tenham se originado, essas cristas exageradamente grandes e chamativas, tenham se originado exclusivamente, né, evoluído exclusivamente para ser um dissipador térmico biológico. É muito provável que fosse uma função secundária dessas cristas, sim, mas terem evoluído dessa sendo a sua função principal é muito pouco provável. Até porque alguns pterossauros tinham cristas tão longas que elas já passavam do tamanho necessário para funcionarem como dissipadores térmicos, né? Como é o caso do próprio Pteranodon. Então, para que essas cristas serviam? Para entender a função que essas cristas tinham, nós primeiro temos que nos perguntar como era a distribuição das cristas nos pterossauros. Nas espécies que tinham crista, todos os indivíduos de todas as idades e sexos as possuíam? E na verdade a gente tem resposta para isso. Várias pesquisas aí envolvendo pterossauros buscam entender se todos os indivíduos de uma espécie possuíam cristas. Uma das pesquisas mais recentes sobre o assunto analisa então o fóssil de Anhanguera, que é um pterossauro brasileiro famoso por sua crista em formato de semicírculo na ponta do bico, né? Mas nesse caso, esse indivíduo especificamente não possuía crista na ponta do bico. Mas para falar mais sobre essa pesquisa, eu convidei um dos autores do trabalho, o paleontólogo Rudá Duque, para falar sobre essa pesquisa dele e da sua equipe. Então, com a palavra, Rudá Duque. Olá, meu nome é Rudá Duque, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco e trabalho com pterossauros. Em 2016 eu encontrei um material no município de Exu, em Pernambuco, que assim que eu encontrei, pensei que fosse peixe, uma mandíbula de peixe Calamapleuros. Mas aí levei o material para o laboratório e olhando ele com calma, preparei, tirei todo o sedimento, retirei o fóssil da rocha. Aí vi que se tratava de um fragmento de rosto de pterossauro, a parte anterior do focinho do animal. Ele é um material bem diferente porque ele é pequeno, é fino e seria um pterossauro com dentes, porque tem alvéolos. O material é esse aqui, tá? Ele só tem um dente preservado e tem vários alvéolos aqui do lado direito, tá? Ele é a parte de cima, é o rosto, e é um material bem fino.
Eu havia trabalhado com pterossauros no meu mestrado, mas tinha sido só materiais pós-cranianos. Então esse seria o primeiro material craniano que eu iria trabalhar. E todos que eu tinha identificado teriam sido Anhangueride, um clado bem abrangente. Porque todas as características diagnósticas de pterossauro estão no crânio. Então o material pós-craniano é muito difícil chegar a gênero ou espécie. Então esse material que eu iria trabalhar é um material craniano, então poderia ser que tivesse alguma característica que chegasse a gênero, mesmo sendo só um fragmento do crânio, só a parte anterior. Eu vi que ele tem características de Anhangueride e dentro de Anhangueride do subclado Anhanguerine, tá? Como a expansão, essa expansão anterior aqui do rosto, característica de Anhanguerine. Na Bacillaripe tem 4 gêneros, que pode ser considerada Anhanguerine, que é Ludodactylus, Cearadactylus, Maharadactylus e o gênero Anhanguera. Desses, Ludodactylus, ele não tem crista pré-maxilar, que seria uma crista aqui em cima, óssea, mas é um espécime da formação Crato, e esse aqui é da formação Romualdo. Poderia ser que fosse, mas eu analisei os dentes e vi que eram diferentes, tem outras características, então não é Ludodactylus. Tem um espécime que é conhecido só pelo fragmento de mandíbula, que é o Brasiliodactylus, que não tem crista nessa mandíbula, mas ele não tem o rosto, então não daria para comparar com o Brasiliodactylus. Cearadactylus, ele não tem uma crista bem preservada no material, no holótipo. Maharadactylus, ele tem uma crista bem desenvolvida, bem grande. E a Anhanguera, há vários fósseis que são classificados como Anhanguera, já chegou a ter 6 espécies, mas depois de uma revisão bem criteriosa, ficou sendo válido apenas 3 espécies. E todos os fósseis identificados como Anhanguera possuem uma crista óssea. Alguns mais desenvolvida, outros menos. E esse tamanho da crista e a localização foi usada por muito tempo para identificar uma espécie. Mas nessa revisão que teve em 2017, foi visto que isso não é uma boa característica para ser usada para identificar uma espécie. Aí eu fui ver quais as características do gênero Anhanguera e vi que, descartando as características da crista, tem uma sinapomorfia que é no dente. No caso o quarto e o sétimo dentes, eles são maiores que o quinto e sexto. Todo pterossauro do gênero Anhanguera tem o quarto e sétimo alvéolos dentários maiores que o quinto e sexto. E esse espécime tem essa característica. Então, a gente pode dizer que ele seria um Anhanguera, só pela morfologia. Mas a gente queria confirmar isso. Então fizemos uma análise morfométrica, geometria morfométrica. E nessa análise a gente pegou vários espécimes e, como resultado, deu agrupado todos os Anhanguera, deu agrupado e táxons relacionados. E esse espécime ele deu muito próximo a 2 espécimes de Anhanguera. Ele é um Anhanguera com um rosto bem alongado e uma crista bem incipiente, baixinha. E o outro é o AMNH 22555, que já foi chamado de Anhanguera araripensis. Ele tem um rosto curto, mas também tem uma crista não muito desenvolvida. E também a gente fez uma análise filogenética. Rodou na árvore filogenética dos pterossauros e ele deu próximo a Anhanguera blitterdorf, que foi uma das primeiras espécies descritas em 1985. E o Anhanguera blitterdorf, curiosamente, ele também tem um rosto bem alongado, mas ele tem crista. Tá? Das espécies válidas, ele é o que se parece mais com esse, mas a diferença é que ele tem uma crista e é um crânio completo. Então, essas 2 análises foi certa para a gente confirmar que isso aqui se trata de um Anhanguera, mas diferente de todos os outros Anhangueras, ele é um único, sem crista preservada. Então a gente tinha que discutir por que esse espécime de Anhanguera ele não tem crista. Já havia sido discutido em vários artigos anteriores
que a questão da crista em pterossauros, não só nesse grupo em Anguiride, ela pode ser uma característica de variação intraespecífica. Já existem alguns exemplos de pterossauros que foram encontrados vários indivíduos juntos, incluindo faixas etárias diferentes, que mostra que a crista ela varia de acordo com o crescimento. Indivíduos muito jovens teriam a crista pré-maxilar pequena e quando vai crescendo, a crista vai ficando maior, direcionada mais para trás. Também tem trabalhos publicados de espécies de pterossauros que foram encontrados macho e fêmea. E alguns pterossauros da China têm a fêmea preservada com um ovo em seu interior, ovo eclodindo, chocando, e dá para saber a diferença. As fêmeas nessas espécies não têm crista e o macho teria crista. Também em Pteranodon tem estudos que mostram que os indivíduos que têm a crista pequena são fêmeas e os que têm a crista bem desenvolvida são machos. Então, essa questão da crista em pterossauros definitivamente não pode ser usado para definir uma espécie. Ela está relacionada a uma variação intraespecífica. Então, a gente concluiu que esse material ele pode ser um indivíduo muito jovem, que realmente ele é comparando com os outros crânios encontrados, ele é muito pequeno, ele é bem menor. Também pode ser dimorfismo sexual, pode ser que seja uma fêmea sem crista ou um macho sem crista. Para a gente ter certeza nisso só com novos estudos. Apesar de ser um material muito importante, deu um resultado muito legal que vai acrescentar ao estudo dos pterossauros, a biologia desses animais ainda é uma incógnita. A gente vai descobrindo a cada ano com novos estudos, porque são animais que não deixaram descendentes vivos. Eram animais bem diferentes, não tem nada parecido hoje em dia, então é muito difícil, só através dos fósseis, a gente entender toda a biologia desses organismos. Mas com o tempo, com novos achados, a gente vai tentando desvendar. Muito obrigado pelas palavras, Rudá. Bom, pois bem, como a gente pôde ver, esse fóssil, ele muito provavelmente pertencia a um anhanguera, mas a ausência da crista pode indicar que o animal era um indivíduo ainda jovem ou talvez uma fêmea. Animais de idades diferentes podem apresentar ou não as mesmas estruturas. Um exemplo são os fósseis de Caiuajara, ali na região de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Ali na região, em Cruzeiro do Oeste, foram encontrados blocos de rocha com dezenas de indivíduos de Caiuajara de diversas idades diferentes. E dependendo da idade desses pterossauros, que iam desde filhotinhos até animais adultos, o tamanho da crista variava. Então, animais muito jovens tinham a crista ausente ou muito pouco desenvolvida. E conforme esses animais cresciam, as cristas iam ficando maiores e mais bem desenvolvidas, né? Então, pode ser uma característica ontogenética, uma característica que tem a ver ali com o crescimento desses animais. E em várias espécies de animais, incluindo aí animais extintos, a presença de ornamentos corporais, como cristas ou chifres, eles possuem uma função de display, ou seja, é uma estrutura de exibição. Pode ser então uma forma de identificar animais da mesma espécie, ou no caso de dimorfismo sexual, que é quando machos e fêmeas apresentam características físicas diferentes, um dos sexos utiliza a estrutura para chamar a atenção de um parceiro ou parceira para se reproduzir. No caso de display sexual, nós temos evidências em outros pterossauros, como por exemplo o famoso Pteranodon, que o próprio Rudá citou aí no vídeo dele. Todos os pteranodontes possuíam cristas, mas a dos animais identificados como fêmeas eram bem pequenas, enquanto a dos animais identificados como machos eram muito maiores. Isso pode indicar que essas estruturas chamativas tinham a função justamente de chamar a atenção de um animal do sexo oposto durante o cortejo. E é algo que a gente pode presumir para pterossauros e outros animais extintos baseados em animais de hoje em dia, que também possuem estruturas extravagantes e coloridas,
Como eu mesmo citei naquele meu vídeo do Parasaurolophus, existem diversas espécies de aves hoje em dia que possuem cristas ou penachos na cabeça que servem como uma forma de exibição, de atrair a atenção de animais do sexo oposto, né, na hora da reprodução. E, inclusive, a gente pode assumir que, além de grandes, essas estruturas talvez fossem bastante coloridas, né? Porque em animais de hoje em dia que possuem cristas e penachos para exibição, geralmente essas estruturas são bastante coloridas, bastante chamativas, né? Mas a seleção sexual, ela sozinha explica por que esses animais desenvolveram cristas tão grandes? Na verdade, sim, pode explicar. Pensa comigo. Numa espécie onde o tamanho e extravagância da crista é priorizada pelas fêmeas na hora de escolher um parceiro para se reproduzir, os animais com as maiores e mais chamativas cristas, eles possuem mais chances de procriar, certo? Logo, ao longo das gerações, o tamanho e extravagância dessas estruturas vai sendo cada vez mais levada ao extremo, né? E reforçada pela preferência das fêmeas. Com o passar dos anos, essas estruturas vão ficando cada vez mais extravagantes. Então, sim, a seleção sexual sozinha poderia explicar o porquê da extravagância dessas cristas, né? E, no fim das contas, né, a presença da crista nos pterossauros, assim como em outros animais extintos, muito provavelmente tem a ver com chamar a atenção, se identificar com animais da mesma espécie e, é claro, se reproduzir. Muita coisa na natureza se relaciona justamente com o sexo. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui. Espero que vocês tenham gostado da participação do Rudá. Eu quero agradecer a participação do Rudá, que fez esse vídeo aí explicando um pouco mais sobre essa pesquisa do Anhanguera, né? Essa pesquisa do Anhanguera, ela vai estar linkada nas nossas fontes, então aí na descrição do vídeo tem um link com todas as fontes que eu utilizei para produzir esse vídeo, e entre elas está aí o artigo sobre esse novo espécime de Anhanguera, sobre essa pesquisa. Então, quero agradecer a participação do Rudá. Obrigado por ter mandado esse vídeo aí pra gente, explicando um pouco sobre essa pesquisa de vocês. Meus parabéns a você e a todos os membros da equipe que fizeram essa pesquisa. E você que está nos assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, comentar aí o que você achou dessa pesquisa, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com amigos, com família, com conhecidos, com inimigos, com todo mundo aí, certo? Vamos aí fazer esse canal crescer ainda mais. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. Ah, e se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.